Olá, eu sou Mariana Felipe, jornalista e assessora de comunicação na Aliare, e esse é o podcast Aliare, um projeto que visa difundir informação de qualidade sobre tecnologia e agronegócio. A Aliare é uma empresa especialista no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agro. Pelo Hub Conexa, também atua como incubadora de startups que apoiam a transformação digital do campo. Lembrando que você pode saber mais sobre a Aliare no nosso site www.aliare.co ou nos seguindo nas redes sociais. No Instagram estamos como @aliare.digital. Hoje, no podcast Aliare, vamos falar sobre marketing, vendas e relacionamento com clientes no agronegócio. Para isso, a gente vai falar hoje com o Luiz Fernando Pertile. O Luiz cresceu no meio agro e se formou em Ciências da Computação. E hoje ele é consultor de negócios aqui na Aliare. Ou seja, é a pessoa certa para falar com a gente sobre gestão de clientes e tecnologia no agro. E ele veio direto do Paraná para falar com a gente aqui em Goiânia. Oi, Luiz, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aliare Podcast. A gente está muito feliz por levar adiante esse propósito de informar o nosso público sobre as novidades para a transformação digital do agronegócio. Para começar, conta para a gente um pouco mais da sua história, né? Como foi o seu crescimento aqui na Aliare e quais as atividades você desempenha hoje aqui na empresa. Maravilha. Sendo um pouco saudosista, né? Contar um pouquinho das origens, né? Meus pais eram professores e também agricultores. Meus pais sempre com uma educação bastante rígida e queriam que a gente estudasse e tal, mas eu era, como diz lá no sul, um guri, né? Bastante intrometido. E qualquer situação, qualquer evento importante, eu corria para a lavoura, né? Então, eu participei muito ativamente, assim, das principais atividades, né, no cotidiano da lavoura, desde muito pequeno. Eu lembro do manejo dos suínos, da época, né, de botar fogo, inclusive, na palha de trigo, né? Então, aquilo era um delírio, né? E qual era a cidade lá? Pranchita, Paraná, né? Bem no interior do Paraná, na divisa com a Argentina. Então, eram momentos, assim, muito menino, muito moleque, né? Participando dos principais momentos, assim, e atuei bastante, enxerido, dedicado, curioso de entender como as coisas funcionavam. E logo na sequência eu fui fazer escola técnica, né? Lá nos Campos Gerais do Paraná, onde eu tive uma formação muito interessante. Lá é um polo talvez o principal momento, né, da maior inovação do agronegócio, que foi o plantio direto, e aquela região tinha um conhecimento muito aprofundado, né? E isso, mais uma vez, despertou mais interesse de conhecer sobre o agronegócio. Mas aí, lá, eu tive a percepção que precisava ter uma orientação a dados, né? É muita informação para você entregar valor, melhorar a jornada do agronegócio, e foi aí que eu direcionei para buscar minha formação na informática, né? Então, eu abri uma graduação em Toledo e lá eu fiz a graduação em Ciência da Computação. Fiz um teste para entrar numa cooperativa e a cooperativa falou, olha, pela sua formação e tal, por que você não procura uma empresa na área de tecnologia, né? Aí, fez a conexão com a Data Cooper, né? Onde fui recebido pelo César, e lá que eu iniciei minha jornada fazendo um pouco de tudo, né? Desde a prospecção, comercial. Era que ano, mais ou menos? Isso faz um tempinho, hein? 2001, 2002, mais ou menos, né? E eu sempre tive uma preocupação na entrega de valor, né? No cuidado com o cliente. Isso durante a minha formação mesmo. Durante a graduação eu tive vários trabalhos. Atuei como analista de negócio, analista de informação junto à Ambev. E a nossa preocupação sempre era ter dados, né, e entregar valor para o cliente. E essa preocupação eu sempre levei na venda, né, quando trabalhava na área comercial. E nisso abriu uma oportunidade de a gente ampliar portfólio e estabelecer uma melhor conexão com o produtor rural. E aí eu fiquei à frente do projeto de desenvolver uma solução voltada para integrar a assistência técnica junto ao produtor rural. Na Data Cooper. Na Data Cooper. Exatamente. Então foi um momento bastante especial, né, que ajudou a forjar aí uma série de conhecimentos, habilidades, né, e a gente procura compartilhar isso agora também com a estrutura que a Aliare vem formando, né, para levar essa base de conhecimento, de tecnologia e melhorar, né, a jornada de quem alimenta o mundo.
Tá certo. Aqui só para contextualizar um pouco, você trabalhava na Data Cooper, né? E em 2021 a Data Cooper teve uma fusão com o grupo Siagre, que aí se tornou a Aliari, que é a empresa da qual a gente está falando hoje, né? Exatamente. Eu acho que duas companhias pactuam da mesma, seus mesmos propósitos, sua base de valor são as mesmas. Então nós vemos assim a cultura como está fácil navegar entre as empresas, né? Hoje já bem consolidado, uma companhia maravilhosa. E acho que momentos como esse vai ser importante, né, para a nossa base e também para a nossa carteira de cliente conhecer mais a nova companhia, né, mas pautada nos valores que já existiam, né, tanto na Data Cooper quanto na Siagre. Agora vamos falar de vendas, Luiz, que eu sei que é uma das suas especialidades. A gente tem acompanhado os desafios do agronegócio, né, esse ano particularmente. O setor tem passado por muitos desafios. Nesse cenário, o que você diz para a gente que é essencial para ter um bom desempenho de vendas? Acho que é importante o vendedor sempre estar preocupado com a entrega, né? Como que o cliente vai captar o resultado daquela transação que está acontecendo, né? E para isso o vendedor, mais do que o cliente está pedindo ou demonstrando interesse, ele entender toda a jornada do cliente, né? Em que momento aquela solução, aquele problema que está sendo resolvido com um produto, com um serviço, está conectado com a jornada do cliente. Então, é importante ter esse exercício de empatia, né? De entender profundamente o que está fazendo sentido para o cliente. Se aquele produto de fato faz sentido para o cliente, porque isso gera credibilidade, né? Então, entender exatamente o tamanho da solução, como a sua solução se conecta com aquela necessidade do cliente é fundamental. Nessa jornada de entender a necessidade do cliente, né, depois eu tenho que voltar para mim, para minha empresa, e entender qual é o meu propósito. Pode ser que a gente não consiga atender toda aquela jornada do cliente. E aí, eu preciso revisitar esse propósito e ser o melhor dentro daquilo que você se dispõe a fazer, né? Então, entender a necessidade do cliente, revisitar os seus propósitos, se especializar dentro daquilo que você vai entregar de valor dentro daquela jornada do cliente. Acho que o sucesso é uma consequência, né? São várias habilidades, não tem um toque, uma bala de prata para isso, mas é muito importante entender toda a jornada da necessidade do cliente, né? E procurar ser o melhor naquele propósito que você se fundamenta fazer, né? Certo. E as vendas estão totalmente ligadas ao marketing, né? E agora que as empresas do agronegócio estão se atentando para essa necessidade de ter um departamento de marketing estruturado dentro das empresas. Para você, assim, que é especialista nisso, como você enxerga esse avanço do marketing dentro do agronegócio? Eu acho que estamos evoluindo. Nos últimos anos, o marketing tem ganhado cada vez mais espaço, né? E aqui, não sendo polêmico, né? Mas eu acredito que nós temos ainda um caminho muito grande, né? Principalmente o agro, ele vem com um direcionamento, muitas vezes, da indústria, né? Das multinacionais. Isso ainda é muito forte. Isso faz com que o distribuidor, a cadeia de valor do agronegócio ela ainda é muito atrelado ao direcionamento. Então o marketing, acho que ainda tem um belíssimo espaço para ser criado, né? Nós já vemos empresas se posicionando, né? Saindo de um marketing tático, né? Já não é mais somente uma comunicação, já começa a analisar mercado, mas ainda começando a se conectar com um marketing mais estratégico. Aquele marketing que começa a direcionar portfólio, aquele marketing que começa a direcionar serviço, né? Então, acho que nós temos aí um caminho belíssimo para ser tratado. Cada vez mais as empresas têm entendido da necessidade de ter um marketing alinhado com os 4 Ps, né? E conectado com a estratégia da empresa, né? Nós ainda vemos esse conflito do comercial, né? Pautado ainda as atividades muito voltadas para a venda, mas não enxergando estrategicamente o posicionamento da empresa. Então, acho que estamos avançando bem, né? E temos um caminho aí de protagonizar, né, boas práticas de engajamento com o mercado, e o Brasil é referência hoje no agro, né? Então, essa evolução, acho que nós temos compartilhado, temos apoiado bastante essas iniciativas da empresa não focar apenas na venda essencialmente,
mas pelo marketing, entender a necessidade do produtor, ter uma melhor conexão dos seus produtos e serviços com as necessidades do produtor. E isso só é possível quando o marketing traz essa ótica fora do processo de vendas, né? Quando o marketing vem com essa entrega de valor, a empresa começa a entender as fortalezas, as suas fraquezas também, os pontos de melhoria. E esse é o papel do marketing, né? Contribuir no desenvolvimento das fortalezas da empresa que vão potencializar, direcionar o processo de vendas. Então, assim, não tem como vender mais, né, sem investir em marketing de verdade hoje. Perfeitamente. Ele é o direcionador de como o mercado entende a proposta de valor dos seus produtos e serviços na prateleira. E muitas vezes a gente consegue entregar bem, mas será que a percepção, o reconhecimento está bem acoplado? Então, não é só a venda, é a percepção, o entendimento do valor que está sendo entregue para o cliente. Então agora, Luiz, a gente vai falar diretamente com os consultores comerciais. Como você acha que um consultor pode se diferenciar no mercado e não fazer só o mais do mesmo? O primeiro ponto realmente é a empatia, né? A gente sabe que o vendedor ele é muito cobrado pela sua meta, né? Ele tem que entregar um número no final do mês, no final do período, mas a venda ela é uma consequência da jornada, do entendimento da necessidade do cliente, né? Então, precisa preparação técnica, não tem dúvida. Eu tenho que conhecer a minha oferta. Esse é o primeiro passo. Não tem jeito, ter um conhecimento aprofundado das fortalezas exclusivas que eu tenho dentro do meu produto, dentro do meu portfólio. Entender de mercado também. Mas as pessoas às vezes focam no resultado da venda, mas não empaticamente entender a necessidade do cliente. Verdadeiramente o momento em que o meu produto, o meu serviço se conecta com a necessidade do cliente. Então, a venda ela é muito mais orientada a uma consultoria, né? A um entendimento de como eu resolvo os problemas do meu cliente. Pode ser que até eu esteja ampliando, né? Coisas que eu posso levar, produtos, serviços que eu posso levar para o cliente. Então, ter esse exercício de ouvir, né? Estender, certificar com o cliente verdadeiramente aquilo que vai fazer sentido para ele, é um passo além só do que só o conhecimento técnico, sabe? Então, e aí fazer um bom planejamento de venda, depois de entender essa jornada do cliente, a necessidade do cliente, aí vem o planejamento, né? Eu organizar os momentos em que eu tenho que acionar o cliente, levar o meu portfólio, conectar os meus produtos para o cliente. Então, às vezes, a gente sabe que o timing, né, o mês, o meu calendário joga contra, né? A gente é cobrado por resultado todo dia, todos os meses, mas, mais uma vez, a gente tem que olhar, ter essa jornada de vendas orientada à necessidade do cliente. Então, fazendo isso, conhecendo bem a oferta, entendendo a jornada da necessidade do cliente, sem dúvida você vai ter sucesso em vendas. Sim. Você tem falado muito sobre essa jornada do cliente, né? É engraçado que ela começa pela escuta, né? Sem sombra de dúvida. É escutar, explorar, aprofundar. Existe aí até metodologias que desenvolvem técnicas em cima disso, né? De você fazer as perguntas abertas para o cliente. Às vezes o próprio cliente é viciado, porque o mercado também tem dificuldade de levar essa jornada. Então, precisamos conversar com o cliente desapegado do meu portfólio. A necessidade do cliente pode ser, às vezes... Entender primeiro o que ele precisa. Exatamente. Eu posso fazer as perguntas mais abertas e depois eu vou explorando isso, buscando as confirmações, entendendo o mindset do meu cliente e depois eu faço o meu exercício conectando com o meu portfólio. E aí eu consigo construir uma jornada de entrega de valor para o cliente. Sim, você está falando sobre essa empatia, né? Muitas vezes o vendedor já começa falando sobre o preço, né? Na sua visão, como o vendedor pode elevar o nível dessa conversa com o produtor rural? Eu tenho que, entendendo a jornada do cliente, aí eu também tenho que entender a minha oferta, né? As minhas fortalezas exclusivas, aquilo que é diferencial do meu produto, né? A gente sempre fala assim que o concorrente é muito bom a participação do concorrente porque ele constrói uma imagem no cliente, né? E a gente já tem a jornada pronta para a gente defender dentro das forças exclusivas que eu tenho no meu produto, no meu portfólio.
né? Então é bom porque a concorrência ajuda a melhorar o entendimento, né, o mapeamento das dores do cliente. Então, às vezes, quando a gente vai sozinho no cliente, né, a gente fica à mercê da rápida conclusão do cliente. Será que eu consegui explorar todo o potencial da minha entrega de valor, né? Então, acho que esse é o propósito, né? Você explorar exatamente as forças exclusivas que você tem dentro do teu produto e aí assim você foge da competitividade básica, né? Aquela imagem que foi construída pela concorrência. A gente precisa explorar as forças exclusivas que eu tenho nos meus produtos, no meu serviço, na minha jornada, na minha preocupação de entender as necessidades do cliente. Então, entender e explorar os seus diferenciais e também os diferenciais do produto que você está oferecendo. Exatamente. Como que as coisas se conectam, né? E aí, obviamente, que tem o planejamento, né? Certamente não é um único momento, é uma jornada que você vai construindo com credibilidade, com confiança com o cliente. E o vendedor tem que olhar, né, de maneira a se programar, a entender o momento certo, que cada produto tem uma relação com a necessidade do cliente, né? E aí é um exercício de planejamento mesmo. Às vezes você preocupado em bater a meta do mês, que é importante, né? Sem sombra de dúvida, senão não fecha a conta no fim do mês. Mas eu tenho que estar sempre preocupado, antenado em antecipar as coisas, olhando a jornada do meu cliente, né? Então, quando eu promovo essa conexão das minhas forças, dos meus diferenciais com essa necessidade, eu vou gerando credibilidade e aí eu fujo da retórica da competitividade por preço. Eu tenho o meu valor, eu tenho o meu diferencial e isso tem um custo, né? Inclusive para a companhia, inclusive para a empresa. Essa preocupação, esse zelo de ampliar, de potencializar a entrega de valor, isso tem um custo também, né? Então não é a qualquer preço que a gente faz as coisas acontecerem, né? E às vezes depende de sincronizar o timing, o momento certo, o produto correto com a necessidade do cliente. É aquela conversa antiga que a gente sempre tem no marketing, né? Mostrar valor e não mostrar preço. Exatamente. O preço é uma consequência, né, da imagem que a gente constrói da solução, né, do benefício agregado à necessidade do cliente. Então, Luiz, para avançar nas vendas e entender essa jornada do cliente que você tem falado aqui, é muito importante ter uma base de dados segura, confiável, e hoje existem ferramentas específicas para isso, né? Então, explica para a gente como funciona na prática um CRM. Muito bem. A gente vê, infelizmente, as pessoas posicionando, né, erroneamente a resolução de rotinas, entendendo que aquilo é um CRM. E isso acaba gerando assim, um mal-estar no mercado quando fala-se esse termo CRM, né? Mas, primeiro, a companhia, a empresa, a gente tem que entender que o cliente está no centro da operação. A gente entendendo verdadeiramente isso, eu começo a entender as informações que fazem sentido para a minha tomada de decisão. Esse mapeamento é fundamental, eu ter esse entendimento, compartilhar essas informações dentro da empresa, para daí começar a entender como que eu faço um trabalho de diferenciação. Então, depois que eu entendo que o cliente está no foco, no centro da minha operação, eu preciso entender o cliente, eu preciso conhecer esse cliente, né? E o CRM nasceu com esse propósito, sair um pouco do back-office, onde eu tenho um propósito ali de ter segurança na transação. A gente tem aí as obrigações legais, né? O governo meio que pasteuriza todos os processos da empresa. Então eu preciso de uma ferramenta conectada com o ambiente externo, conectada, né, com o cliente, consiga mapear todas as características que vão fazer sentido para o meu processo de venda. Então eu preciso ter essa ferramenta que construa essa massa de dados, essa base de dados e vai gerar informação e aí em cima disso eu consigo criar uma estratégia de diferenciação, a base do marketing 1 a 1, né? Cada cliente ter a sua necessidade atendida de maneira diferenciada, específica. Claro que os produtores, de um modo geral, têm atividades muito semelhantes, mas existe um portfólio de produtos a serem atendidos e cada cliente tem uma necessidade diferente, um entendimento de como utilizar, de quando aplicar o produto,
o entendimento mercadológico também, um entendimento de riscos sobre o negócio. Então, as necessidades, elas são imensas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que relacionamento com o cliente, a gente vê muito varejo tradicional ilustrando o comportamento de consumo. E no agro, nós estamos falando de uma indústria. O produtor ele tem um arranjo de produção bastante complexo. Então, as variáveis que eu preciso conhecer, que eu preciso entender, compreender, conectando com as necessidades do cliente, elas são muito maiores. Então, eu preciso ter um ambiente preparado para captar essas informações e, inclusive, acompanhar as mudanças que ocorrem na linha do tempo. Então, é importante ter esse ferramental, esse amparato tecnológico para facilitar o desenvolvimento das estratégias de diferenciação. É aí que o CRM entra. Perfeito. Como eu disse, olhar somente para os resumos de vendas históricas, e a gente tem isso dentro dos RPs, pode ser que esteja faltando uma série de informações que não estão sendo observadas para tomar essa decisão. Então, ter uma ferramenta que consiga representar o arranjo de produção do produtor, assim eu consigo desenvolver a minha estratégia de conectar os meus produtos com aquela necessidade específica de cada cliente. Certo, Luiz. E aqui na Aliar a gente tem o Clover CRM. Eu sei que você teve uma participação especial aí na criação do Clover, na história do Clover, né? Que é um pioneiro entre os CRMs para o agro. Explica pra gente então, Luiz, o que o Clover CRM pode fazer para quem vive de vendas no agronegócio. Maravilha. Acho que essa pergunta está bem conectada com o que a gente falou antes, né? O CRM ele precisa representar todo o cenário, o arranjo de produção do produtor. E esse foi o grande propósito do Clover. A gente já nasceu bem direcionado a entender a propriedade, os talhões, a produção animal, a parte de máquinas, o nível tecnológico do produtor, enfim, entender todas as variáveis que influenciam diretamente na produção. E quando vocês começaram a pensar assim no Clover? A gente chamou um grupo de clientes, né? Então a gente foi no campo, e até hoje a gente tem feito essa cocriação permanente, né? De entender o cliente, clientes de mercados distintos. O Brasil é um continente, então o arranjo que existe numa 163, com o Paraná, com o interior de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Cerrado Mineiro, o Cerrado Goiano, aqui onde estamos, são arranjos diferentes, são módulos rurais diferentes, a cultura diferente, cultivares diferentes. Então, tudo isso tem uma miscelânea de necessidades e a gente conseguiu criar uma plataforma que conseguisse materializar essas características distintas de cada produtor. E isso foi há mais de 20 anos, né? Nessa época já tinha assim, muita gente falando sobre CRM no agro. Como vocês tiveram essa iniciativa? Realmente foi um desafio muito grande, porque o consultor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não sai da formação se olhando como um burocrata, né? Ele tem um foco no entendimento da necessidade do cliente, no relacionamento com o cliente, mas isso ocorre de uma maneira, às vezes, informal. Então, você levar uma plataforma, uma ferramenta ou um procedimento de coleta de dados, isso impacta na rotina do consultor. Não tem jeito. Então, naquela época, inclusive, até celulares, os dispositivos móveis eram um grande desafio, né? Por cobertura, até pela experiência, a vivência do dia a dia. Então, a gente teve sempre essa preocupação de ser o menos invasivo possível na rotina do consultor, mas coletar as informações que entregassem valor de maneira integrada com a empresa. Então, além de eu ter aquele registro de uma atividade comercial ou de uma consultoria que eu estivesse realizando com o cliente, mas também trazer informações da retaguarda para que o consultor saiba exatamente como se encontra ou qual é o histórico que esse cliente tem de relações com a empresa, as relações comerciais, as relações financeiras que esse cliente possui. Então, sempre foi essa preocupação de construir uma grande base de informações auxiliando a tomada de decisão lá na ponta.
entendendo qual é o comportamento do cliente junto à empresa e apoiando ele na jornada futura, né? Orientando no momento em que precisasse de um manejo na cultura, mas também a tomada de decisão mercadológica, né? Qual cultura, se vamos fazer um ciclo mais curto, um ciclo mais longo, o que eu vou repetir, o momento de comercializar a produção, de travar preços. Então, essa integração sempre foi uma grande preocupação. E a gente passou por uma jornada entendendo as necessidades de modais distintos, das revendas, de cooperativas, de concessionárias de máquinas. Então, o Clover tem uma vocação agro absurdamente grande. Ele te dá essa condição de você modelar o teu negócio facilmente dentro dele. Sim. Pelo que você me falou, o CRM não pode ser uma coisa estática, né? Porque não é o mesmo para todo mundo. Cada negócio tem suas especificidades, então o CRM precisa se adaptar também. Exatamente. As empresas, elas se conectam na cadeia de valor de maneira muito distinta, né? Da indústria junto com os distribuidores. Os distribuidores, eles podem ter algumas verticalizações de negócios, né? Os produtores podem ter outras atividades, então o seu arranjo de produção pode ser muito mais complexo do que outros, né? Então, o Clover se conecta, nós temos clientes da indústria, por exemplo, que tem uma jornada de entrega de valor diferente que uma cooperativa, que é diferente de uma revenda, né? Dentro das cooperativas também existe a sua diferenciação. As revendas também têm portfólios muito distintos, né? Então, essa diferenciação você consegue personalizar dentro do Clover, ajustar para a realidade da sua empresa. Outro aspecto importante também é que, mesmo quando você tem um cenário configurado, isso muda, porque o mercado vai influenciando no modelo de relação com o cliente, a empresa vai elevando o nível de maturidade, né? E isso é muito importante porque o Clover permite você não perder essa jornada de construção de dados. O maior problema é quando você começa a implantar uma solução e você não consegue evoluir essa criação da base de dados. E aí, por algum momento, você vê uma insuficiência e precisa substituir. Então, começar a construir corretamente essa base de dados e não perder o momento, o timing, a construção, isso leva você para um grande diferencial, porque você tem dados bem estruturados, você tem a maturidade em entender a coleta, interpretar e mudar a sua empresa, modificar ela orientada a dados. Então, não é uma jornada curta, mas no médio prazo você começa a expandir as suas capacidades, né? A gente escuta dos clientes como que nós fazíamos antes, né? E muitas vezes é porque a receita de bolo já vinha pronta de alguém na cadeia, seja pela indústria, né? Alguém já vinha trazendo a receita própria. Com o Clover você consegue ser autêntico, né? Desenvolver a sua estratégia de diferenciação. E é o que a gente está falando aqui desde o início, né? Diferenciação. Exatamente. Copiar é importante, mas eu tenho que dar o toque diferenciado da minha empresa, do meu serviço, do meu produto. Esse é o princípio da diferenciação, né? Fazer, demonstrar e ter a certeza da percepção que a minha diferenciação está dando certo, está conectando bem com o cliente. Isso vai além da venda, né? Vai além da entrega de valor. Mais uma vez, né? É a base, o CRM está muito conectado com a estratégia de marketing. Sim. Pertile, você já falou alguns, mas só para a gente esclarecer, quais são os segmentos do agro que estão atendidos pelo Clover CRM hoje? Vamos lá. Além dos segmentos, eu acho que é importante também a gente entender o nível de maturidade que cada segmento se apresenta, né? Então, nós temos clientes desde a indústria, da indústria de suprimento, os distribuidores, as cooperativas, a indústria de transformação, que então ela está numa outra ponta da cadeia, ou seja, depois que eu atendi o produtor rural, eu peguei essa produção e fiz a sua transformação. Então nós temos clientes de indústria química, de indústria de alimentos, no varejo, distribuidores, cooperativas agrícolas, cooperativas agroindustriais, né? Frigoríficos, concessionárias de máquinas. Então, todas as empresas que estão diretamente conectadas com a entrega de valor para o produtor rural. O CRM, como eu falei, o Clover,
ele tem uma facilidade em caracterizar o arranjo de produção das propriedades. Então, todos aqueles órgãos que estão conectados com essa cadeia de valor conseguem conectar os seus negócios dentro do Clover. Então, por ser um produto que se adapta, assim, atende praticamente todos os segmentos. Perfeitamente. E em níveis de maturidade distintas. Porque, independente de qual posição da cadeia eu me encontro, mas também existe um nível de maturidade. Então, eu posso começar a minha jornada, às vezes, com um mapeamento de cliente, um mapeamento de mercado, o registro das atividades cotidianas, procurando a excelência operacional, o entendimento das carteiras, a formação das carteiras de cliente, a organização dos territórios de venda, os territórios de atendimento, orientando as áreas de negócios distintas que possam existir dentro da empresa, né? O pós-venda, suprimento, o assessoramento. Eu também posso evoluir na parte mercadológica, entender os concorrentes, entender o posicionamento e o nível de fidelização dos meus clientes. Como eu falei, o Clover também tem uma arquitetura orientada a se integrar com outras aplicações. Então, eu posso cruzar informações de mercado, informações dos ERPs, né? E evoluir para uma cadeia mais estratégica, olhando para a performance dos meus fornecedores, a performance das marcas, dos produtos especiais, dos produtos diferenciados, dos produtos estratégicos, dos princípios ativos. Então, eu consigo navegar desde uma necessidade da gestão operacional, de uma gestão de carteira, de uma gestão mercadológica e chegar até numa análise mais estratégica do meu desempenho. Pertile, quando a gente fala nessa estruturação de dados, né, a gente tem em mente grandes empresas, distribuidoras, cooperativas, mas não precisa necessariamente ser uma grande empresa para usar um CRM, né? Exatamente. Toda empresa que entende a necessidade de estruturar uma base de dados já está apta a utilizar o Clover, né? E o que eu faço com essa base de dados, né? Mesmo a pequena empresa, ela tem um entendimento de como é que está a rotina do meu vendedor, quais são os clientes que estão sendo atendidos, quais clientes não estão sendo atendidos, quais clientes precisam ser entendidos. São respostas que essa base de dados começa a dar para aquele distribuidor de menor porte e que precisa ter maior proximidade com a sua equipe, maior automação na tomada de decisão, melhor entendimento de como estou cobrindo a minha carteira de cliente, né? Empresas de maior porte, às vezes, têm uma necessidade mais estratégica orientada a portfólio. E eu também consigo extrair esse tipo de informação dessa base de dados. Então, ter essa integração entre as equipes, de tudo que está acontecendo no campo, acompanhar em tempo real as minhas visitas, compartilhar entre as pessoas da empresa o que está acontecendo lá na empresa, vai tornar a sua empresa mais eficiente, mais dinâmica. Então, essa colaboração de informações é muito importante, porque às vezes eu crio um viés pessoal, exclusivo, somente num canal de atendimento. E a gente quer sempre, né, procuramos elevar o nível de atendimento, onde qualquer ponta conectada com o cliente entrega a mesma experiência para o cliente. Então, eu consigo fazer isso quando a informação circula facilmente dentro da empresa. E como que a gente faz isso, né, no nosso cotidiano bastante atarefado, corrido, quando eu tenho mecanismo, quando eu tenho ferramentas que fazem essa informação circular livremente. Então, desde um relatório mais simplificado para um gestor, de maneira objetiva, o gestor saber o que está acontecendo. Quando chega um cliente dentro de uma unidade ou numa próxima visita, eu facilmente entender o que eu construí, o que eu fiquei devendo para o cliente, quais são os próximos passos que eu estou fazendo, que eu preciso fazer com o meu cliente. Tudo isso é possível quando a informação está transparente, está cristalina, circulando facilmente da ponta para o back-office e do back-office também levando para a ponta informações que às vezes o consultor está desconectado, né? Então, isso é muito importante quando você tem a tecnologia jogando a seu favor nesses modelos de atendimento diversificados, omnichannel. Mas quando você tem a informação
circulando facilmente dentro da empresa, você está gerando conhecimento, né? E elevando o entendimento das necessidades do cliente e melhorando a experiência para o seu cliente. Então, quanto antes uma empresa tiver o entendimento dessa necessidade de um CRM, melhor, né? Quem ainda não teve está perdendo muito em competitividade. Com certeza. A gente tem depoimentos de clientes falando como nós trabalhávamos antes sem isso, né? Então, é um conceito que a gente fala muito. Quem tem está cada vez fortalecendo mais isso, né? Às vezes há uma interpretação errada, né, sobre o monitoramento, mas na verdade está facilitando a rotina de vendas, porque eu estou mais empoderado, eu tenho mais conhecimento, tenho mais informação, né, de uma carteira que eu estou construindo, ou muitas vezes da carteira de cliente que eu estou recebendo. Então eu já chego jogando junto, vamos dizer assim, sem perda do timing, sem perda do entendimento daquilo que já foi construído. Ou, se precisa ser construído, eu sei exatamente em que momento eu me encontro na jornada do cliente. A gente já entendeu que é muito importante, né, o uso de um CRM, mas durante a implantação existem alguns desafios, né, para criar essa cultura de CRM dentro de uma empresa. Quais são esses desafios? É uma pergunta bastante complexa para ser respondida, né? Eu acredito que começa com a definição de propósitos da empresa, né? Ela entender exatamente onde ela quer se diferenciar e qual é a sua estratégia de acesso. Então, entenda esse entendimento correto, cristalino, não só na cabeça dos gestores, né, da direção, da alta direção, dos gestores e também da equipe de campo, tendo isso muito bem claro, acho que isso é uma obrigatoriedade, dá para se dizer assim, né? Começa-se a desenvolver, a modelar como essa plataforma de dados vai ser orientada. Então, acho que esse é o primeiro passo. Como a plataforma de dados vai ser orientada para atender esses requisitos estratégicos. Então, tem que ter muita objetividade, tem que ter muita clareza nessa definição, para, a partir disso, aí existe uma jornada cultural. Como que essas novas rotinas vão ser impactadas, como que as pessoas vão entender o novo mindset, porque às vezes essas rotinas não existem ou elas são informais. Quando você leva uma plataforma de CRM, a rotina ela é impactada, né? Porque eu saio do analógico, dá para se dizer assim, e conecto numa aplicação que vai acompanhar todos esses processos. Então, aponta, né? A equipe de campo entende como as suas atividades agora vão passar por um processo de coleta, depois como eles entendem, como eles analisam e como eles começam a mudar o jeito de tomar a decisão, porque a sinapse agora vai se dar em cima de ferramentas, né? A tomada de decisão não é somente os conceitos e os entendimentos que estão na cabeça do consultor. Ele passa a ter uma plataforma a seu favor. Então, aqui tem um grande desafio, porque são inúmeras atividades que o consultor desenvolve no campo e existe uma jornada cultural de entendimento de como essa rotina dele vai ser impactada. Os gestores, mesma coisa. Uma conversa nas reuniões, a informalidade que existia passa agora a ser assistida por ferramentas dando indicadores, analisando o comportamento histórico, comparando numericamente uma pessoa com a outra, um cliente com o outro, um produto com o outro. Então, mais uma vez, a experiência analítica, a jornada analítica passa agora a estar apoiado em ferramentas. Então, além dessa capacitação técnica no produto, também precisa ter essa plataforma cultural, essa preocupação com a cultura dentro da empresa. E a direção também passa agora a ter mais ferramentas consolidando essas informações, que é diferente da informalidade que existia, né, quando a gente passa a digitalizar a construção dessa base de dados. Então, acho que todas essas preocupações precisam estar na pauta, precisam ser o escopo do projeto, não só a ferramenta, mas o entendimento antes de como a base de dados precisa ser desenvolvida e depois a preocupação com as pessoas, né, de conectar a transformação cultural para essa nova jornada de construção de dados.
É como se o consultor tivesse que se desapegar um pouco da intuição, né, do feeling que ele trabalhava, para trabalhar baseado totalmente em dados, o que é mais seguro, mas também é difícil, assim, né, mudar a forma que você trabalha de um momento para outro. Por isso que é preciso essa transição e criar esse entendimento em todos, né, que vão utilizar o CRM. Exatamente. E para isso tem que ter um alinhamento de propósito em todos os níveis da empresa. Se isso não estiver muito bem celebrado entre as partes, pode ter ruído, as expectativas podem não estar entendidas, e aí pode frustrar. Né? Você acaba criando um trauma, muitas vezes, dentro da empresa, quando você não respeita, né, os propósitos muito bem desenvolvidos e passar também por esse cuidado com as pessoas, né? A jornada educacional da cultura dentro de casa. Pertile, me dá um exemplo prático do que pode mudar na rotina de um consultor de vendas quando ele começa a utilizar um CRM. Vamos pegar o caso das visitas, por exemplo. Né? Muitas vezes existe um ritual, né, ou num sábado, no fechamento de uma semana, ou na abertura de uma semana, ter aquelas reuniões, né, onde o gestor entende onde cada executivo vai atender, quais são os clientes preferenciais, quais são os objetivos daquela reunião. Todo mundo toma um cafezinho, às vezes de pé mesmo, né? E todo mundo segue a sua semana. Com a implementação de um CRM, esses reportes eles já estão automaticamente na mão dos gestores. Então, a cada dia, a forma com que essa informação chega para o gestor, a dinâmica é completamente diferente. A gente tem clientes nossos, por exemplo, onde o gestor meramente está complementando o ritual. Por quê? Sabendo que determinada rota vai ser atendida, eu conecto com outras áreas da empresa. Às vezes, complementar uma entrega, fazer uma cobrança, levar um documento para um cliente, complementar a experiência de um outro consultor. Então, até o arranjo logístico fica mais fácil quando a informação flui dentro de casa. Então, esses rituais, né, de preparação semanal, nós temos a jornada bem construída nesse sentido, de maneira que está toda instrumentalizada. Os questionamentos não vão mais ser se serão feitos ou não. Está muito mais orientado de qual foi a percepção do cliente, na orientação, na construção, inclusive, do perfil do consultor. Então, o gestor, ao invés de estar inspecionando a rotina, ele começa a trabalhar numa esfera muito mais estratégica, do desenvolvimento pessoal do consultor, do executivo, às vezes ajustando algum ponto que não tenha sido completamente coberto dentro de uma visita. Então, o nível de acompanhamento não passa mais no monitoramento investigativo, como às vezes a gente acha como uma invasão da rotina. Não. O consultor começa agora, em cima de dados, a modelar o comportamento para a entrega de valor para o cliente. Então, a transformação ela é muito maior porque você não consegue tangibilizar isso nas conversas sem ter números, sem ter comparativos, fazendo benchmarking interno, inclusive. Então, a gestão orientada a dados, existe uma máxima que eu não consigo gerenciar o que você não consegue medir, não é isso? Eu errei a frase. É isso mesmo. Né? Não se gerencia o que não se mede. Então, numa visita, numa venda, numa prospecção de cliente, no entendimento de uma inconformidade, eu tenho uma resolução de um problema pautada em dados e não na subjetividade que cada pessoa interpreta de uma maneira diferente. Luiz, eu sei que você tem, então, uma grande novidade para contar para a gente sobre o Clover CRM, né? A gente está lançando agora, a Aliari, uma nova versão do aplicativo do Clover. Quais são as atualizações agora dessa nova versão? Quais são as grandes novidades? Maravilha. O Clover é um produto que já vem evoluindo há décadas e a gente se conecta a muitas verticais. Então, nós precisávamos trazer uma plataforma mais analítica para o consultor. Então, nós revisitamos as jornadas, não perdendo essa senioridade que o produto possui, essa flexibilidade que ele tem de atender segmentos distintos e níveis de maturidades distintos que cada empresa pode ter. Não perdemos isso, mas nos preocupamos bastante com a jornada, com a experiência do usuário, de maneira que o produto seja mais intuitivo.
né, melhor acoplado com a rotina do consultor. No momento que eu estou num planejamento, eu estou num momento de entender todas as variáveis para o meu planejamento. No momento da visita, o sistema tem inteligências, né, que facilitem aquele momento do registro da informação. No momento que eu estou planejando, organizando o meu próximo passo com o cliente, né, o meu momento comercial com o cliente, o sistema tenha todas as informações orientado para aquele momento. Então, acreditamos que o app vem com uma pegada muito mais intuitiva, muito mais objetiva em cada rotina, né? E são inúmeras as rotinas que o consultor desenvolve lá no campo, e também uma pegada mais analítica, onde a ferramenta começa a apoiar o cotidiano. Tem muita coisa legal vindo, né? Onde a ferramenta se coloca como um grande aliado do consultor na próxima atividade que precisa ser feito, orientando aquele detalhe que ficou esquecido, melhorando a rotina do consultor para ele ser mais produtivo, ser mais eficiente, levando para o cliente a percepção de eficiência. Então estamos muito contentes, contamos com um time maravilhoso, clientes também que foram muito engajados nesse projeto. Estamos contentes e felizes aí com os primeiros resultados que estamos colhendo. Tá certo, Pertile. Muito obrigada por esse bate-papo sobre gestão de clientes no agronegócio. A gente fica muito feliz com a evolução do Clover. A gente sabe que a tecnologia tem o potencial de deixar o agro brasileiro realmente mais potente e mais sustentável. Obrigada pela sua participação. Quer deixar mais um recado para o pessoal? Obrigado, eu que agradeço. Sou entusiasta desse assunto. Estamos passando por esse momento do lançamento do novo app, que vai ser um grande marco para a nossa base de clientes. Tenho certeza que eles vão adorar a experiência com os consultores. A gente está encerrando por aqui, mas eu quero te convidar para seguir o Clover CRM no Instagram, @clovercrm.digital. Se quiser saber mais sobre a solução, basta ligar no número 0800 672 1500. Também quero te convidar para participar da jornada Acelerando Vendas no Agro. Será um evento de conteúdo imersivo voltado para revendas agrícolas. Vamos falar sobre como alavancar as vendas no agronegócio. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Aliari. Em breve a gente volta com mais informações sobre tecnologia e agronegócio. Até a próxima!